E nestes momentos críticos, para tornar as coisas mais críticas ainda, muitas vezes temos estes protagonistas desgarrados que acabam a tornar tudo ainda mais crítico, para não dizer dramático. Portanto, temos também de contar com esse fator e muitas vezes esses protagonistas desgarrados, curiosamente, vêm daqueles movimentos que nós geralmente, aqui na Europa, até de uma forma muito crítica e muito estúpida e muito ingênua, na minha opinião e na minha perspectiva, acabamos por olhar para determinado tipo de movimentos. Esta ideia dos movimentos que se apresentam ou pessoas que se apresentam como estando sempre na luta pela paz, contra a violência, são muitas vezes capazes de gestos muitíssimo violentos ou de consequências, até por muitas vezes consequências imprevisíveis, porque na convicção da superioridade moral, ética e às vezes religiosa das suas convicções, acham que têm que os seus atos estão imbuídos de uma aura redentora que os faz ficar fora do juízo moral e comum. Isto acontece, por exemplo, no discurso, e isso é muito evidente no discurso daquelas pessoas que nós designamos como ativistas climáticos e que, se fosse num contexto político, muitas vezes designaríamos como terroristas. Por exemplo, mas como eles adotam aquela linguagem da salvação, acabamos por ter uma outra grelha de avaliação. Sempre que alguém se apresenta como pacifista, a grelha de avaliação é também muito mais difícil de aplicar, e isso é particularmente evidente hoje nas notícias nos mais diversos meios sobre o que aconteceu neste atentado ao Primeiro-Ministro Fico. Em primeiro lugar, porque o Primeiro-Ministro Fico, que é de facto um populista, ele é de esquerda, e por outro lado, a pessoa que o tentou matar também virá desses meios com o acrescento do pacifismo. Como nós temos uma grelha de leitura de realidade, e penso eu que também de produção de notícias, em que as coisas estão feitas para populismos, violências, extrema-direita, quando as coisas não cabem aí, ficamos sem suportes, sem muletas de linguagem, que é uma coisa que dá muito jeito, a ter de medir muito bem as palavras quando se fala sobre os assuntos e portanto, acabamos a ficar um pouco desorientados e desconcertados. De qualquer forma, é preciso que se entenda, e basta ouvir os debates como aquele que aconteceu ontem entre os candidatos em Portugal nas europeias, para perceber que aquilo que nós muitas vezes damos como adquirido e consensual não é nem adquirido nem é consensual, nomeadamente a pertença à União Europeia, com tudo o que isso implica em termos, por exemplo, de uma política externa, de fazermos parte da NATO também. Eu sei que nem todos os países da União Europeia fazem parte da NATO, mas a nossa condição da NATO, as nossas opções estratégicas em termos dos nossos parceiros internacionais e, como a Eslováquia bem prova, até de uma forma que hoje se vê particularmente cruel, como a pessoa a lutar pela vida, é que, de facto, sobretudo na escolha dos parceiros internacionais, ou em muito o que tem a ver com o internacional, a tal grelha não serve assim para grande coisa. Nós temos Tanger Correia, no caso do candidato pelo Chega, a desenvolver teorias, poderemos dizer mais ou menos de conspiração, face aos acontecimentos, como o 11 de setembro, o Estado de Israel, a questão da Rússia, mas também temos o candidato do Partido Comunista Português a achar que se calhar até podemos fazer um referendo para ver se estamos ou não no euro. Quer dizer, portanto, a tal grelha de leitura que facilita tudo, acaba depois nestes dias a deixar-nos sem aquela cartilha da bondade com que se interpretam as coisas. Portanto, estamos sim num momento crítico, a Ucrânia está num momento particularmente crítico desde a invasão. E aí o Zé Manuel realmente referiu uma coisa, quer dizer, não se pode, e até boa parte, por exemplo, da irritação ou do mal-estar com Israel resulta disso, e que é a dificuldade que existe em termos europeus em assumir que se luta, não é? Que não se está, que os países que são alvos de agressão se defendem e há um momento em que a única forma que há de defesa é atacar, é contra-atacar. E eu acho sempre muito interessante fazermos o paralelo
com a Rússia, com a Ucrânia e com Israel, porque nos dá conta do que é um país ter ou não ter autonomia militar e financeira para se defender, de não ter essa autonomia. É evidente, independentemente de se concordar que Israel entre a Rafah, não entre a Rafah, vá por norte, por sul, que faça deslocação de populações. Mas é a diferença. Quando se tem capacidade de defesa, e mesmo assim Israel está muito dependente dos Estados Unidos, mas quando se tem uma capacidade de defesa e outro país que não tem essa capacidade de defesa. Mas nós, claramente, em termos europeus, pusemos o nosso esforço moral, material e espiritual na construção da ideia de que um país não pode ficar sem meios de defesa, o caso que aconteceu com a Ucrânia, e de que vamos ali dar alguns meios para ir resistindo. Portanto, se quisermos ver o que é que acontece a um país sem meios de defesa e entregue ao tal discurso de um certo bondadismo, temos aí a Ucrânia. E o pior de tudo que acontece com a Ucrânia é que se fica a meio da ponte. Ou seja, porque não tem meios de defesa, vai tendo alguns meios. E isso é terrível para um país que está nesta situação, porque, por um lado, sofre as consequências de resistir ao invasor, por um lado, tem a destruição do seu território, por um lado, tem mortos, por um lado, tem todo o sofrimento associado a uma situação de guerra, mas, por outro lado, não tem meios para fazer a guerra. Portanto, é como se, em determinado momento, tivesse o pior das duas circunstâncias. Não é? Não lhe damos... Por um lado, exortamos-los a resistir, apoiamos o seu discurso de resistência, mas depois não damos os meios para que essa resistência aconteça, sendo que, como aqui a nossa convidada frisou, tudo isto começou muito antes, não é? 2014, e tudo isto tem a ver também com a questão do desarmamento nuclear da Ucrânia, no qual a Europa também foi parte. Portanto, temos esse meio da ponte, que é, em termos de pensamento e de discurso até ideológico que nós muitas vezes temos produzido na Europa, é como se fosse aquilo que nós consideramos o primado do bem. Só que o primado do bem não é o primado do bem, como encerra em si muitíssimos males e dores, às vezes, que nós não... É francamente imoral estar a estimular um povo para que resista, sabendo nós que ele não tem meios e que esses meios depois não lhes são facilitados. Portanto, esta é uma posição que a mim me parece ser imoral. Apenas para acrescentar aqui duas coisas, é particularmente interessante, eu acho, nós aliás, e tu também já aqui o referiste, algumas das declarações de Putin quando chega à Rússia, mas eu aliás acho que esta ofensiva russa na Ucrânia prende-se muito com uma espécie de exercício para chinês ver. Exercício russo para chinês ver. Ou seja, dar um sinal de força da Rússia a Xi Jinping e mostrar que isso é possível. É interessante que Lavrov refere exatamente a questão como a Rússia e a China, e ele diz que não estão sós, mas que querem reforçar, não estão sós, no seu esforço, a Rússia e a China, para reformar o sistema internacional e para ajudar a estabelecer uma ordem global multipolar. Portanto, está aqui claríssimo para quem quiser perceber, é isso em que estamos. E Putin, claro, mais uma vez diz que nunca recusaram negociar, agora aqui referentes concretamente com a Ucrânia. Nós estamos abertos a um diálogo com a Ucrânia, mas as negociações têm de tomar em conta os interesses de todos os países envolvidos no conflito, incluindo os nossos. Aqui, quando ele diz nossos, não sei se será Rússia apenas ou Rússia e China. Rússia e China. Penso que ele também não tem muita margem para excluir a China do nossos, e esse há de ser um problema futuro que, como é óbvio, este grau de dependência em que Putin colocou a Rússia em relação à China, daqui por algum tempo, muitas dores de cabeça há de dar ao mundo, mas por agora estão... assim, numa relação mais ou menos celeste. Ora, e considerando eu que isto que acontece, que está acontecendo na Ucrânia, esta ofensiva russa, também foi um exercício de força, através do qual Putin procura mostrar ao seu principal aliado neste momento que tem meios para, e que está a sair vitorioso na invasão da Ucrânia. Eu acho, e apenas para... Isso é-me alongar muito mais, e voltando ao princípio da tua pergunta, se nós estamos
num período crítico. Eu acho, e cada vez acho isso mais, que se torna essencial, nós desde que apareceram estas coisas do GPS e dos Waze, deixámos de olhar para os mapas, mas é cada vez mais importante olhar para eles, até porque percebemos como as ondas de choque de todo este conflito estão a chegar cada vez mais longe e com ecos cada vez mais longe, desde que isso sirva para fragilizar, sobretudo, a Europa. A tal Europa de que nós temos agora candidatos a estas eleições europeias têm dúvidas sobre o que é que lá estamos a fazer. E que é o seguinte, e não estou a referir-me concretamente à questão dos PALOPs que têm agora estes acordos com a Rússia. Estou a referir-me, por exemplo, às declarações do ministro francês do interior e do ultramar, sim, porque os franceses têm ultramar, só nós é que tivemos de banir a palavra, que foi erradicada, mas eles têm mesmo ultramar. O ministro do interior e do ultramar, Gérald Darmanin, acusou os países pró-russos de ingerência nos gravíssimos incidentes que estão a ter lugar na Nova Caledónia. Estão a ver ali do outro lado. Têm estado completamente fora do radar. Já vamos quando a última vez que olhei para aquilo, já se estava com 4 mortos, um dos quais um agente da autoridade. Está completamente numa situação, em algumas zonas, incontrolável, fora de controlo. E aquilo que as autoridades francesas dizem é que o Azerbaijão está a ter uma influência direta naquilo que está a acontecer na Nova Caledónia. O Azerbaijão é um país pró-russo, não é? E que está a ter uma influência direta. Para não sairmos assim tanto de casa e não temos de perceber onde é que fica o Azerbaijão, mais a Nova Caledónia, basta olhar aqui para o lado, para a Catalunha, onde continuam a aparecer cada vez mais dados sobre a ingerência russa no processo separatista da Catalunha. Portanto, nós temos de perceber que a realidade do mundo não se compadece com o nosso discurso, não sobre o que o mundo é, porque nós achámos que não íamos ver o mundo como ele era, mas sim como ele devia ser. Isto é um princípio um pouco trágico, ou de onde nascem grandes tragédias. E, portanto, eu acho que o nosso maior risco é, de alguma forma, transformarmos a situação da Ucrânia numa espécie de alegoria trágica da nossa circunstância, e que é, vamos com a retórica e com alguns meios até ao meio da ponte, percebemos o que é que temos do outro lado, o que é que temos de combater, mas estamos no meio da ponte. E ficar no meio da ponte é, na minha opinião, a mais cruel das circunstâncias, porque se faz todo o esforço, ou sofre-se como se tivesse ido até ao fim da ponte, sem se ter o benefício de se ter ido até ao fim da ponte, e fica-se numa situação de particular vulnerabilidade. Portanto, se me estás voltando aqui à tua pergunta, se estamos num momento crítico, eu acho que mais do que um momento crítico, estamos num momento vulnerável, em que temos de decidir se tudo aquilo que investimos, tudo aquilo que sofremos, tudo aquilo que nos impusemos a nós mesmos e de alguma forma ajudámos outros a impor-se a si mesmos, se tudo isso é para ter algum resultado ou se é só para se ficar no capítulo dos erros da história.